Que Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Continuando os nossos estudos a respeito das doenças, aqui estamos então. Vamos falar sobre a cólera. A cólera propaga-se através da água poluída, dos alimentos ou de insetos contaminados. O principal sintoma da cólera é o súbito aparecimento de vômitos intensos e diarreia abundante, com fezes muito líquidas. A desidratação provocada pela doença pode ser fatal. O primeiro cuidado a ser tomado deve ser orientar para que o paciente seja cercado da maior higiene possível. O uso de somente um recipiente sanitário será necessário, fazendo o paciente a higiene sempre após a defecação. Assim também a asepsia do vaso cada vez que for usado. A hidratação do paciente também é muito importante. Líquidos em abundância, alimentação pastosa, evitando-se açúcar diretamente. Poderá ser ministrado o chamado soro caseiro, com doses prescritas, para que não se cometa excessos. É também aconselhada a não paralisação imediata da diarreia. De início, não, mas se o processo já se torna infeccioso, e isto pode ser identificado quando muda a coloração das fezes e o cheiro, então é chegado o momento em que se deve alertar para tratamento mais atento e rigoroso. Vejamos então a receita. Tratamento cromoterápico, passes magnéticos, básico completo, retirada de energia na circulação hepática, verde, azul e rosa forte. 20 segundos cada, começando do baço, no mesmo trajeto. Retirada de energia com doação em todo o aparelho digestivo, verde e azul. 30 segundos cada, no mesmo trajeto. Verde, lilás e azul. 30 segundos cada, na região intestinal. Rosa forte, no mesmo trajeto, se o estado do paciente for febril. Verde e depois azul, na corrente sanguínea completa. Se apresentar temperatura normal, azul e depois rosa forte, na corrente sanguínea completa. Amarelo geral, azul geral. Na crise, o tratamento deverá ser aplicado 2 vezes por dia, nos 3 primeiros dias, passando depois para diariamente até a eliminação dos sintomas. Agora eu vou falar sobre a corrente sanguínea, sobre os trajetos que deverá seguir. Também já foi falado em gravações passadas, foi explicado cada uma delas, mas nunca é demais, né? Aliás, isso daqui sempre tem que estar na nossa cabeça, né? Para que a gente saiba, no momento, por exemplo, ver na receita, ver, nossa, aplicação sanguínea completa, qual que é a mesma? Mais ou menos a gente está sabendo, né? Que é no todo. Ah, frontal, qual que é mesmo? Então, de vez em quando, gente, vocês que estão com vontade de seguir em frente, com vontade de ajudar, esteja sempre lendo, porque a gente esquece mesmo. E depois, com o tempo, ela será gravada. A aplicação sobre a circulação sanguínea. A orientação espiritual de que seria mais simples e mais eficiente trabalhar com as artérias e veias separadas da
circulação sanguínea periférica, traria melhor nível e respostas biológicas mais rápidas, levou-nos então a uma definição para o efeito de operacionalidade do trabalho de cromoterapia, qual seja a distinção entre a circulação sanguínea como um todo e a corrente sanguínea, composta dos grandes vasos condutores, divididos em partes determinadas, cada qual com funções específicas no trato da saúde humana. Para isso, seriam usadas todas as técnicas da projeção luminosa e da mental, associadas às práticas de retiradas e doações de energia pelo processo da imposição das mãos. Desta forma, colocado, ficou assim a divisão. Sistema circulatório. A referência deve ser compreendida como todo o sistema venoso, arterial, periférico e os grandes vasos condutores. Corrente sanguínea compõe-se de todo o conjunto das grandes artérias e veias e que na cromoterapia serve para o melhor aproveitamento energético do fluxo sanguíneo. Está dividida em 4 partes, a saber. Então, esse daqui que é muito importante a gente tê-la sempre, né, para numa hora de uma emergência, né, e a gente já saber. Ó, está dividida em superior, inferior, frontal e completa. Cada uma delas atendendo aos desequilíbrios energéticos de sua área, o que reduz sobremodo o espectro do trabalho. Desta forma, cada uma das 4 partes já identificadas atenderá à necessidade de restauração e regeneração da matéria física e orgânica no seu local próprio. Estas divisões vamos repetir apenas para manter a fonte de consulta mais perto. Das aplicações práticas são então as seguintes: corrente sanguínea superior. Esse tratamento geralmente é usado para corrigir a pressão arterial, que em sua maioria tende-se a elevar-se na parte superior. Podemos trabalhar separadamente em caso de descompensação, usando então a frontal em sua totalidade. A aplicação na corrente sanguínea superior também é recomendada para os processos de estreitamento de artérias e vasos que estejam somente na parte superior, assim como nos casos de esclerose cerebral. É o seguinte o trajeto a ser observado no trabalho com a corrente sanguínea superior: coração, vasos da base, artérias caróticas e veias jugulares. Só devem ser cobertas até o lóbulo da orelha. Subclávias, esquerda e direita. Pulmões e coração. Aqui, nesse caso, a passagem pelos pulmões só será feita quando a problemática envolver as funções respiratórias especificamente. Se não, depois de cobrir as subclávias, o trajeto será encerrado no coração. Observação: no trabalho terapêutico, normalmente, ao ser feita a corrente superior, nunca é usada a aplicação sobre os pulmões,
à exceção de patologias específicas da área. Então, tá vendo que normalmente ele não é para ser visto, né? E ainda fala, com exceção de patologias da área, específicas da área. Bom, corrente sanguínea inferior. Sua cobertura atende os seguintes fatores: processos localizados nos membros inferiores, com formação de êmbolos, que, sendo eliminados, terão normalidade à circulação local. Varizes, erisipela, derrames de área, processos renais, etc. Segundo, processos alérgicos, tendo como variações principalmente as picadas de insetos. Terceiro, pressão arterial descompensada. O percurso da corrente sanguínea inferior é o seguinte: aorta abdominal, artérias renais, rins, retorno à aorta abdominal, ilíacas, femoral, safena e retorno ao ponto de partida. Corrente sanguínea frontal. Vocês estão vendo pelas receitas que ela é muito usada, esse tipo. A corrente sanguínea frontal destina-se ao tratamento dos seguintes males. Olha, veja bem. Primeiro problema da pressão arterial alta ou baixa, que mantém um determinado equilíbrio, e ainda casos de taquicardia sem definição clínica. Segundo, processos inflamatórios que não estejam relacionados com o sistema respiratórios e estados febris, cujo mal ainda não foi diagnosticado. O trajeto da frontal é o seguinte: coração, vasos da base, carótidas até a altura do lóbulo da orelha, jugulares, coração, subclávias esquerda e direita, aorta torácica, artéria hepática, fígado, vesícula biliar, aorta umbilical, artéria esplênica, baço, aorta umbilical, ilíacas, femoral e safena, e retornar ao coração através da veia cava inferior e depois superior. Corrente sanguínea completa. Na corrente sanguínea completa, a aplicação será sempre feita quando existir um processo de origem infecciosa, buscando-se evitar que os vírus ou bactérias instalem-se na região pulmonar, hepática e renal. O trajeto a ser coberto da completa compõe-se da frontal, com a inclusão dos pulmões. Então, é igualzinha a receita da frontal, só que aplica-se nos pulmões, que serão cobertos depois das lâmpadas, voltar das jugulares. Então, assim que ela volta, né, aí passa para a parte de trás para aplicar no pulmão, que serão cobertos depois das lâmpadas quando voltar da jugular. Os rins deverão também ser cobertos após a passagem pelas artérias esplênicas e hepáticas, sendo da aorta umbilical um pouco acima. Eles vão saindo então da aorta umbilical um pouco mais acima. Do umbigo
pegando as artérias renais. Na aplicação da corrente sanguínea completa, a passagem pelas veias, tanto dos pulmões quanto dos rins, é feita simultaneamente com as artérias, isto é, no retorno da lâmpada a seu ponto de origem, não sendo necessário cobrir esses órgãos na volta ao coração. As artérias e veias dos membros inferiores. A aplicação sobre o sistema circulatório. A aplicação sobre o sistema circulatório só pode ser feita através da mentalização. Quando é totalidade, viu, gente? Então, vocês não... Como vocês vão, então, focalizar tudo, né, no corpo humano? Então, vai para ir com a lâmpada. Então, a gente tem que mentalizar. Por ser quase impossível fazê-lo, através de projeções das ondas luminosas. Somente o imenso conhecimento possibilitaria ao aplicador cobrir fisicamente todo o sistema. Então, por aqui, nós vamos parando, porque haverá então outros, né, tipos de aplicação, falando sobre a circulação, sobre as correntes sanguíneas, ainda mais. E assim, é bom mesmo então que a gente vá falando aos poucos, né, passo a passo, e as pessoas vão seguindo, conforme desejarem. Eu quero saber sobre essa circulação. Então, é só olhar, prestar atenção. É muito bom, gente, a gente anotar, né, fazer resumos, né, e não esquecer da parte da anatomia. Se vocês não acharem, né, por exemplo, que quando foi gravado, então procurem nos livros, né, use esses livros escolares que são mais simples, apresentando os órgãos de uma maneira mais fácil, e não livros complicados, porque vocês têm que ver realmente onde que está o órgão, as veias, as artérias, alguma coisa que esteja falando quando vocês forem passar para esse tipo de aplicação na pessoa. E assim, eu espero que tudo que tem sido dado tenha sido válido para todo mundo, para todos aqueles que estão com vontade de aprender sobre a cromoterapia. E que Jesus esteja sempre com todos nós.